Olha só, queridos irmãos, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o seguinte tema: como os cristãos devem viver em tempos de oposição. E para isso nós vamos ler então a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, vamos começar lendo o verso 1 e verso 2. E vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta aí então, em 1 Pedro, na carta, e nós vamos ler capítulo 1, verso 1 e 2. Acho que o texto, isso, vai aparecer aqui na tela, você pode acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar aí na tela. A palavra de Deus, ela diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, 5 províncias do Império Romano, que hoje todas elas estão naquilo que a gente chama a atual Turquia. Verso 2: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Amém, irmãos? Deixa a sua Bíblia aberta aí na primeira carta de Pedro. A gente vai assim viajar um pouquinho, nessa carta hoje mais uma vez, porque na semana passada nós começamos então a conversar um pouco então baseados nessa epístola do apóstolo Pedro para esses cristãos que estavam dispersos ali nessas províncias do Império Romano. Começamos a conversar na semana passada, e na semana passada nós vimos então que Pedro, ele escreveu essa carta e a segunda carta também, a sua segunda carta, epístola de Pedro, ele escreveu para uma igreja que estava começando a passar por um processo de perseguição. O Império Romano, aqui o imperador era Nero, e no ano de 64, Nero, ele pôs fogo em Roma. E ele acusou os cristãos, foi culpa dos cristãos o incêndio de Roma. E aí no ano de 64, porque o imperador, ele estava então assim numa situação política muito delicada, porque o Senado romano e o povo de Roma estava desconfiado que foi ele que pôs fogo. A situação dele política estava frágil, ele culpou os cristãos, e aí começou a desencadear uma perseguição muito cruel aos cristãos, como o nosso querido irmão Josué falou hoje na EBD, hoje de manhã. Vocês terem uma ideia, cristãos de Roma, eles eram encharcados em combustível, e eles eram crucificados, e à noite, para iluminar os jardins imperiais, eles tacavam fogo nos cristãos, e os cristãos serviam de iluminação pública, queimando os seus corpos. E essa era uma das atrocidades que esse imperador doido, maluco, começou a impetrar contra a igreja. E o apóstolo Pedro, quando ele escreve essa carta, ele não está, como eu falei na semana passada, ele não está numa sala com ar-condicionado escrevendo essa carta, ele está em Roma. Ele fala isso no capítulo 5. Ele estava lá em Roma, ele estava no meio do furacão. E ele escreve então essa carta para falar, para ensinar a igreja como a igreja então deve viver nesses tempos de oposição que a igreja estava enfrentando. Essa oposição, ela era uma oposição política, porque virou uma política de Estado, ou seja, leis
foram promulgadas para perseguir os cristãos, então uma perseguição política. Já havia uma perseguição religiosa de outras religiões contra a igreja, mas não é só isso. Havia também, então, agora era uma grande oposição espiritual à igreja. Não era só política, não era só de pessoas, mas era uma oposição espiritual. Veja aí, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9. O texto vai aparecer aí. 1 de Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9. O apóstolo Pedro falando para essa igreja, nesse contexto: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor, como leão que ruge, um leão raivoso, um leão faminto, procurando alguém para devorar. Vamos ler juntos o verso 9? Vamos ler juntos? Resistam-lhe, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Resistam firmes na fé. Essa epístola de Pedro, ela foi escrita para encorajar a igreja, para dar ânimo para a igreja que estava sofrendo perseguições cruéis e oposição política, oposições religiosas e oposição espiritual feroz do diabo. Irmãos, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nós estamos dentro de uma guerra espiritual. E Pedro lembra a igreja aqui daquelas províncias da Ásia e diz assim: e os cristãos espalhados em todos os lugares, porque o Império Romano baixou um decreto e em todo o império estão acontecendo essas perseguições, essa oposição. Pergunta que eu faço para nós hoje é a seguinte: será que nós, como igreja, hoje no Brasil, estamos sofrendo oposição? Tem líderes cristãos que dizem que sim, que nós estamos passando por uma época em que está começando a se levantar uma oposição, que também é política. Tem líderes que dizem que não, né? Que nós não estamos passando por um período, então, de oposição, ou sofrendo o começo de um período de oposição, de censura à liberdade de falar, de ser cristão, de falar as nossas convicções. Mas existe aí pessoas falando que sim, outras dizem que acham que não. Mas independentemente disso, você, na sua vida, já sofreu oposição por ser cristão? E talvez você sofra oposição no seu trabalho, ou você sofra oposição na sua casa, por ser cristão. Como é que é essa oposição? É como acontecia aqui. Você é caluniado, você sofre pressões para não expor seus pensamentos e suas ideias. E isso estava acontecendo aqui, ataques, acusações, constrangimentos. O fato é que essa carta aqui ela é muito atual, porque ela nos diz, e Pedro nos ensina aqui então, como a igreja de Jesus, ela deve viver então, quando ela está passando por esses períodos de oposição, de acusações, de cerceamento da liberdade. Como viver nesses contextos? E aí Pedro, fazendo assim um panorama bem panorâmico mesmo, né, da primeira carta, Pedro diz 3 coisas. Ele diz que em tempos de oposição a igreja deve permanecer firme, e ele encoraja a igreja a permanecer firme em 3 bases. Primeiro, permanecer firme na segurança do evangelho. A igreja tem que permanecer firme na sua segurança em Cristo Jesus. Depois ele diz que a igreja tem que permanecer firme na santificação.
no chamado para sermos santos. E depois ele vai dizer que a igreja tem que permanecer firme, então, na comunhão da igreja, na comunhão entre os irmãos, no apoio mútuo. Nós temos que permanecer firmes, nos apoiando. É assim que ele diz, basicamente, que nessa primeira carta que a igreja deve viver nesses tempos de cerceamento da liberdade, de ser cristão. E é muito interessante. Na semana passada nós falamos o primeiro ponto. Então, se você quiser saber o primeiro ponto qual é, permanecer firmes na segurança em Cristo, aí a mensagem está no YouTube, está ali, você pode ouvir. Hoje nós vamos para o segundo ponto, como a igreja deve viver em tempos de oposição, e Pedro diz, permanecendo firmes na santificação. Aí volta lá para o capítulo 1, e nós vamos começar então agora, hoje vamos começar a refletir sobre esse tema da santificação, porque é a maior parte aqui dessa carta, Pedro fala então sobre a santificação da igreja. A igreja tem que permanecer firme no seu chamado a ser santa. 1 de Pedro 1, do verso 13 até o 16. Do verso 1 até o 12, nós vimos na semana passada. Hoje nós vamos começar agora no 13, capítulo 1, verso 13 em diante. Pedro diz assim para essa igreja, encorajando ela: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esse verso 13 foi o tema da semana passada. Agora, o 14, ele continua dizendo: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Vamos ler juntos o verso 16? Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E aqui Pedro agora introduz o tema da santificação, como a igreja deve viver em tempos de oposição. A igreja deve permanecer firme no seu chamado à santificação. O que é santificação, irmãos? Santificação é um processo de transformação. A santificação é um processo de transformação do nosso ser. Mas a gente está sendo transformado, o nosso ser está sendo transformado para ser o quê? Para ser o quê? Transformados no quê? Transformados para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Nesses tempos de oposição, nós temos que abraçar esse nosso chamado para sermos transformados, para sermos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. E é o que ele diz aqui na carta, capítulo 2, o nosso modelo é Jesus. Capítulo 2, verso 21, vai aparecer aí, capítulo 2, verso 21, olha o que ele diz. Vamos ler juntos o texto? Vamos ler juntos? Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Jesus é a nossa forma, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso padrão, e nós fomos chamados para passar por um processo agora, durante toda o tempo da nossa peregrinação. 1 Pedro 1,17, olha o texto que nós lemos. Vivam em temor durante o tempo da
peregrinação de vocês. Então, durante todo o tempo da nossa peregrinação, nós somos chamados para ser santos, isso é, nos conformarmos à imagem de Jesus, sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Isso é santificação, é esse processo. O que é ser santo? Ser santo, então, é ser diferente. Amém? Ser santo é ser diferente. É ter Jesus como nosso padrão, e tendo Jesus como nosso padrão, nós vamos nos tornando pessoas diferentes. É ter uma mentalidade diferente. Ser santo é ter valores diferentes. Ser santo é ter propósitos diferentes. Ser santo é termos reações e comportamentos diferentes. Diferentes do quê? E aí Pedro fala de duas coisas. Primeiro, diferente daquilo que você era no passado. Daquilo que é ser diferente, né, daquilo que nós éramos nos tempos da ignorância. 1 de Pedro 1,14. Ele diz assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham no passado. Tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Então, ser santo é ser diferente, diferente daquilo que eu já fui. Hoje eu tenho reações diferentes das reações que eu tinha no passado. Amém? Ou mais ou menos? A sua forma, ele fala aqui, não vivam conforme, é a forma. A minha forma são as minhas paixões e impulsos. Paixões são isso, são os impulsos, são os desejos que me formatam, ou é Jesus Cristo, o padrão de Cristo que me formata? O Evangelho mudou a sua vida, irmão, ou não? O Evangelho mudou o modo como você trata a sua esposa? Ele vai falar disso aqui na frente. O Evangelho mudou o modo como você é um funcionário na sua empresa? Ele vai falar disso aqui para frente, dos servos e dos senhores. Ele vai falar da mulher com o marido, e o marido que inclusive muitas vezes não teme a Deus, e como é que você vai viver. O Evangelho afetou a sua vida. É ser diferente. Ser santo é ser diferente daquilo que eu era. E ser santo é ser diferente também do padrão do mundo, do padrão da sociedade que não vive e não teme a Deus. Isso é ser santo. E aí ele diz, aqui no verso 14, uma coisa interessante: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Está no passado, né? As paixões que nós tínhamos. Mas as paixões que nós tínhamos morreram ou continuam hoje? Ou a gente só tinha e não tem mais? E agora? Capítulo 2, agora vai para o capítulo 2, verso 11. Vamos ler aí, vamos ler juntos o capítulo 2, o verso 11. Olha o que ele diz: amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham do quê? Das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então você percebeu que as paixões lá do passado, elas não morreram, não estão lá no passado. As paixões fazem guerra. Eles não falam assim, faziam. Eles dizem, fazem guerra. As paixões carnais que fazem guerra contra a sua alma purificada em Cristo Jesus. Então nós tínhamos lá desejos e impulsos no passado que formatavam a nossa vida. Nós agora temos um novo padrão que é Jesus Cristo. Mas aquelas paixões e desejos e impulsos do passado continuam ainda fazendo guerra contra a nossa alma, querendo que a gente volte para o padrão antigo. Ser santo é a gente ir se libertando de tudo isso, seguindo então o padrão, a forma de Jesus Cristo no nosso modo de viver e andar. Amém, irmãos? E aí Pedro, aqui agora, nesse seu encorajamento à santificação, ele dá 3 razões por que a igreja deve permanecer firme na santificação em tempos de oposição.
é porque nós devemos viver em temor, primeiro. Em segundo lugar, porque nós já fomos regenerados. E em terceiro lugar, por causa do nosso testemunho diante daqueles que nos acusam. Nós vamos começar a ver, porque essa é a maior parte da carta, isso, no meu modo de ler, vai até o capítulo 4. Então nós vamos iniciar hoje essas razões. Por que nós devemos permanecer firmes na santificação? Em primeiro lugar, porque nós devemos viver em temor. Vamos ler do verso 17 agora ao 21, 1 de Pedro 1, 17 a 21. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês nessa terra aqui. Vivam em temor, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Verso 20, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês, em favor de vós. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Por que nós devemos permanecer firmes na santificação? Porque a gente deve viver em temor. Verso 17, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. O que é temor, irmãos? O que é temor? Temor não é simplesmente medo de Deus, porque um dos mandamentos que a Escritura mais dá para nós é não temas, não temas. Temor não é medo de Deus, mas temor é uma atitude de respeito a Deus e às coisas de Deus. É uma atitude, irmãos, de reverência. Não é necessariamente, não é medo, mas é uma atitude de respeito a Deus e às coisas do Senhor, as coisas do Evangelho. Temor é uma espécie assim de seriedade, sabe? A gente encarar a vida com temor é encarar a vida e os desafios assim com seriedade, não com molecagem, não de qualquer jeito, sabe? Mas é essa atitude de respeito, isso é temor, e nós devemos ter essa atitude. Por dois motivos, Pedro dá aqui, os dois motivos para a gente ter temor na nossa vida. Primeiro motivo é porque o nosso Pai julga as obras de cada um com imparcialidade. É o que ele diz aí. Verso 17, veja de novo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam com respeito. Vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. O que significa isso, irmãos? Que Deus não faz acepção de pessoas. E filho de Deus não vai ter facilidade diante de Deus. Deus julga com imparcialidade as obras de cada um. Então não fique pensando que porque você é igreja e porque você é filho de Deus, que Deus para você, Deus ele vai fazer assim algumas permissões especiais. É aquele pai malandro, né? Que quando o outro apronta, ele é duro, mas quando o filho dele apronta, ele fala assim, não, é meu filho, vamos pegar leve. É assim que funciona com Deus? Pedro está dizendo, não, igreja, não, nós temos que ficar firmes na nossa santificação, porque nós servimos, nós temos um Deus que é o nosso Pai, e esse Deus, ele não julga com parcialidade, porque é filho. Aí ele fala assim, não, beleza, é o Zezinho, ele é membro lá da IBE, não, pode deixar, ele foi, né?
E Deus não vai tratar isso com disciplina, e não vai nos disciplinar, e não vai nos corrigir. E muitas vezes pegar o chinelo celestial, as havaianas celestiais, e nos disciplinar, dando assim umas chineladas na gente. Não. Cuidado, irmão, Deus não julga com parcialidade, e por isso que a gente tem que ter temor. Não é porque eu sou filho que eu posso fazer o que eu quiser. Não é porque eu sou filho de Deus que eu posso viver de um jeito irresponsável. Mas tem muito crente que acha que sim. Tem muito crente que vai levando a vida na barrigada. Vai levando assim, porque Deus livra depois, Deus não sei o quê, não é verdade? Depois Deus livra, depois Deus faz, depois a gente ora e pede perdão. Come bacon com hambúrguer com bacon, assim, igual eu, assim, e depois ora para não ter infarto. É mais ou menos assim. Não vai, irmão. No crente o bacon não entope veia. Amém? Não. Como eu já vi uma vez, um sujeito chegou e falou assim, hoje é Enem, inclusive, né? Tinha até esquecido. Hoje tem Enem. E eu já vi o sujeito chegar para mim, pastor, ora para eu ir bem no Enem. Eu falei, você estudou? Não, mas ora para eu ir bem. Eu falei, irmão, aí você está complicando para o meu lado. Você está pedindo para eu ser malandro? Não é assim que funciona, filho. Se você vive de modo irresponsável, Deus julga com imparcialidade e você vai ter que passar pelas consequências, filho, da sua irresponsabilidade. Por isso que você tem que viver com temor e tem que buscar a santificação, a transformação. O apóstolo Paulo diz para nós, de modo muito claro, na carta aos Gálatas, ele fala, não se enganem, porque tem crente que está se enganando. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Temos que viver com temor. Jesus, o mesmo princípio do Evangelho, Jesus aplica, quando ele diz para nós assim, a quem muito foi dado, muito será o quê? Exigido. Não é só que cristão não tem facilidade, parece que do cristão e dos seus filhos, Deus pede mais. Por isso não seja irresponsável achando que a gente pode viver de qualquer jeito, depois a gente pede perdão, vem um anjo e liquida a conta. Não vai acontecer. Deus nos livra de muita coisa. Deus tem muita compaixão de nós, irmãos. Mas não esqueça que de Deus não se zomba. E aquilo que você plantar, isso você vai acabar colhendo. Então, cuidado com o que você anda plantando por aí. Cuidado com o seu estilo de vida. Cuidado, igreja. E ele está falando para a igreja aqui. Ele não está falando dos incrédulos, ele está falando para nós. Então, o primeiro motivo para a gente viver com temor é porque filho de Deus não tem permissões especiais, assim, filho de Deus tem senha, pode furar a fila. Não. E a segunda razão para a gente viver com temor durante o tempo da nossa peregrinação é o preço que foi pago para nós sermos salvos. Nós temos que viver com temor e firmes no nosso processo de transformação e santificação, lembrando, irmãos, do quanto custou a nossa salvação. O quanto Deus pagou para eu e você sermos propriedade dele e pertencermos a ele. E ele diz aqui, verso 18, vocês têm que viver em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Vamos ler juntos o verso 19. O verso 19 fala agora qual foi o preço. Vamos ler juntos? Mas
o sangue como um cordeiro, perfeito e sem mácula. A gente tem que viver com respeito a Deus, as coisas de Deus, e buscando a nossa transformação, a nossa santificação, para nos adequarmos ao padrão de Cristo, porque o preço que foi pago é inestimável. O quanto Deus pagou, isso é viver com temor. Quando eu lembro e eu sei que a minha vida custou a vida do Filho de Deus, aí eu não brinco com as coisas. Sabe por que tem muito crente hoje fazendo papelão no mundo e fazendo papelão em tudo que é lugar? Porque o que tem mais hoje é crente fazendo papelão, não é verdade, irmãos? Sabe por quê? Porque eles desvalorizam o sangue de Cristo. Porque não estão firmes no quanto custou a cruz. É igreja sem cruz. É igreja com prosperidade, é igreja com não sei o quê, é igreja com milagre, é igreja com um monte de coisa, só é igreja que não tem cruz. Cruz de Cristo no centro do coração. Se desviou da cruz. E por isso vivem de qualquer jeito. Por isso, quando vivem as suas vidas durante o tempo da peregrinação, vão vivendo sem temor, sem respeito, e causando péssimas impressões e péssimos testemunhos. E tudo, sabe por quê? Porque não tem noção do quanto custou para Deus a nossa salvação. Deus não tinha 10 filhos. E aí ele mandou Jesus. Jesus estava ali jogando videogame, manda Jesus. Vai. Deus tinha um só. Deus deu tudo. Ele tem um único filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Deu o quê? O seu único, o seu unigênito. Quer dizer assim, que Deus deu tudo. Deus deu tudo por nós. Quem tem essa consciência, para de banalizar. Quem tem essa consciência, quem sabe disso, ele fala aqui no verso 2, sabendo. Quem sabe disso no coração, para de brincar e começa a levar a sua vida cristã a sério. E trata com respeito. E trata as coisas de Deus e a sua vida com Deus. Ele trata com temor, com reverência. Porque ele sabe quanto custou. Você sabe. A ceia o que é a celebração da ceia do Senhor, irmãos? Que a igreja celebra. A ceia é a celebração da cruz. Jesus quis ser lembrado por uma coisa só. Jesus não quis ser lembrado pelos milagres. Porque ele estabeleceu uma instituição, um cerimonial, que é memorial, é uma memória. E nesse cerimonial, Jesus pediu para ser lembrado pelo quê? Este é o meu sangue. Este é o meu corpo partido. Jesus queria ser lembrado pela cruz, mas a cruz, o preço do precioso sangue, é uma das coisas que os crentes mais esquecem e por isso vão vivendo suas vidas sem reverência, sem respeito, sem temor, vão flertando com o diabo, vão flertando com o mundo, vão flertando com suas paixões, vão flertando com o pecado, vão flertando, vão namorando. Sabe por quê? Porque falta essa consciência do sangue. Um exemplo disso, que eu vi isso na minha vida, os irmãos sabem que durante 4 anos eu trabalhei numa clínica para tratamento de dependentes químicos. E uma coisa que eu vi muito na clínica e que me chocava,
Porque a clínica que eu trabalhava era uma clínica de alto padrão. Era caro para se internar lá. Era caro. Pensa caro, pensa num valor. Eu tenho certeza que é mais do valor que você pensou. Para uma pessoa se internar lá, era caro. E quantas vezes eu vi pai e mãe vendendo carro, adiando sonhos, fazendo dívidas para salvar um filho e pôr o filho na clínica, pagando um preço altíssimo para tentar salvar o filho. Quantas vezes eu vi esposas pagando preços altíssimos e fazendo sacrifícios imensos para internar um marido alcoólatra, para tentar salvar o marido. A esposa que, junto com os filhos, decidiam fazer sacrifício. Você não vai para a faculdade, porque a gente vai primeiro tentar salvar o teu pai. Pagando preço caro. Na época, mas muitas e muitas centenas de mil, não sei quantos reais. Gente que hipotecava a casa, fazia empréstimo, fazia para pôr lá, para tentar salvar. A pessoa ficava 6 meses internada. Saía 2, 3, uma semana depois, estava lá de novo na droga, na bebedeira. Isso é o que a Bíblia chama de falta de temor. A pessoa desvaloriza todo o sacrifício que os outros estão fazendo para tentar salvar ele. Ela não dá valor. E quando nós, como cristãos, nós nos intitulamos filhos de Deus, nós vivemos uma vida sem temor, é como se a gente estivesse fazendo isso com Deus. Deus deu tudo para nos resgatar, a gente vira as costas e não dá valor para aquilo que Ele fez, e vamos viver a nossa vida de um modo irresponsáveis, vamos viver conforme as paixões que nós tínhamos anteriormente, os mesmos impulsos, desejos. Do jeito que eu tratava meu filho antes, eu continuo tratando. Do jeito que eu tratava o cônjuge antes, eu continuo tratando. Do jeito que eu tratava a empresa, eu continuo tratando. Eu continuo do mesmo jeito. Eu estou vivendo sem temor. Eu estou dizendo para Deus assim: Deus, isso aí que o Senhor fez, era tua obrigação mesmo fazer. Era tua obrigação. E eu não dou valor para isso daí. E aí eu vivo de um modo irresponsável. Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui para essa igreja que estava vivendo em tempos de oposição, em tempos difíceis de perseguição? Ele está dizendo assim: vocês precisam ficar firmes na santificação de vocês. Vocês precisam ficar firmes nesse processo de transformação do ser de vocês. Firmes nisso. Por quê, Paulo? Paulo não, por que Pedro? Por quê? Aí ele diz assim: porque nós fomos chamados para viver com temor. A gente tem que viver com temor. Sabe por quê? A gente tem que buscar a santificação. Primeiro, porque o Deus, o teu Pai que está no céu, não vai ficar passando a mão na tua cabeça, não. Não vai. Então, seja responsável. Ele não trata com parcialidade, ele não julga com parcialidade. É meu filhinho, então. Não. E em segundo lugar, por causa do preço que foi pago para eu me tornar filho, eu preciso viver uma vida que seja coerente com isso. A partir do momento que eu conheci Jesus, eu tenho que olhar para o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo, eu tenho que dar valor para isso. Eu não posso viver de qualquer jeito, de qualquer maneira. Amém, irmãos? Na semana que vem, se Deus quiser, a gente continua falando sobre a santificação e esse processo de santificação. Mas hoje, eu penso que é suficiente para nós refletirmos como é que você tem vivido a sua vida.
Eu vejo hoje uma igreja evangélica, uma igreja que vive assim, sabe, parece que vive sem respeito mesmo. Muita gente, né? Não vou generalizar, mas muitas pessoas vivem sem respeito. Às vezes eu fico, irmãos, olhando as coisas na internet, no YouTube, de cristãos, gente que se diz cristã, assim, um atacando o outro, é uma confusão. É gente dizendo cada barbaridade que a gente fica assim escandalizado. É uma igreja, muita gente tem vivido sem temor. Sem temor. Mas eu espero de coração que a Igreja Batista de Itaberaba, a gente cresça no temor do Senhor. Amém, irmãos? Nós somos uma igreja, é uma igreja informal, mas é uma igreja séria, amém? Nós fazemos as coisas de um jeito informal. Somos simples na nossa maneira de fazer. Vocês perceberam, né? Aqui é tudo muito simples. Mas simples não quer dizer zoado. Porque nós levamos a sério a nossa missão, a nossa responsabilidade, a nossa vida. Nós levamos a sério. E eu espero, em nome de Jesus, que nós sejamos uma igreja assim, que já é assim, mas que cresça, e que em 2022, irmãos, a minha oração é para que essa igreja aqui, ela seja uma igreja assim que anda no temor do Senhor durante a sua peregrinação por esse mundo, o tempo da sua peregrinação. É uma igreja alegre, uma igreja informal, o nosso estilo, mas ela é séria na palavra, ela é séria no evangelho. E eu convido você, como Pedro convidou os cristãos lá, eu quero, como um pastor, o pastor aqui dessa igreja e um dos pastores aqui dessa igreja, eu quero convidar você, irmãos, vamos viver em temor durante o tempo da nossa peregrinação. Vamos lembrar que de Deus a gente não zomba. A gente não pode zombar de Deus, viver de qualquer jeito. E vamos lembrar o sacrifício do Senhor por nós. Vamos lembrar que a gente está aqui, a gente é filho, porque o Filho morreu por nós. E dá valor a isso. Dá valor a isso. E glorificar a Deus com as nossas vidas. Esse é o caminho que Pedro aqui encoraja esses cristãos. Amém? Quero chamar os irmãos do louvor. Enquanto eles vêm, eu vou colocar a máscara aqui. Covid-19 foi um exemplo de falta de temor muito entre os crentes. Covid-19 é crente vivendo sem máscara, sem álcool gel, achando que Deus guarda. Eu vi vários que sofreram as consequências da morte, porque muitas vezes brincaram. Você sabe, irmãos, qual é a classe de trabalhadores que mais morreu na Covid? Você sabe? Vocês têm ideia ou não? Qual é a classe de trabalhadores que mais morreu na Covid? Isso é estatística. Sabe qual? Os pastores. A classe de profissionais que mais morreu na Covid foram os pastores. Sabe por quê? Porque vivem sem temor muitas vezes. Vivem, não se cuidam, não são sóbrios, como diz Pedro aqui no texto que nós lemos, sóbrios e vigilantes. Não tem bom senso. Porque a gente é filho de Deus, aí tem um anjo, o anjo da Covid que guarda a gente do vírus. É verdade ou não? Não, não é. Não é. Temos que ser sóbrios e vigilantes. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Fecha os teus olhos, abre o teu coração para o Senhor. Não sei, você que está aqui ou você que está em casa,
Às vezes você está levando a vida cristã sem a reverência que você devia estar levando as coisas de Deus. Talvez Deus tocou o seu coração hoje e Deus está dizendo assim: filho, volta, meu filho, volta. O Senhor está chamando você para você voltar para o caminho da santificação, e fazendo isso, vivendo em temor, com respeito, porque é assim que a gente tem que viver. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude, Senhor, nesse mundo de batalha, onde existem oposições humanas e oposições espirituais. Ó Senhor, que nós como igreja possamos continuar firmes, Pai, nesse caminho da santificação das nossas vidas. Senhor, nos dê a graça, Senhor, de não voltarmos a nos conformar com as nossas paixões e nem com os valores do mundo, Senhor, mas que possamos continuar sendo transformados à imagem de Cristo. Senhor, nós queremos viver com temor a nossa vida. Nós queremos pedir perdão, Pai, pelas vezes, Senhor, em que nós fomos displicentes, pelas vezes em que nós não demos valor para aquilo que o Senhor nos deu em Cristo. Às vezes, Pai, que com as nossas vidas e atitudes, quando nós desvalorizamos, Pai, o Teu chamado, desvalorizamos o Evangelho, desvalorizamos a nossa vida cristã, nos conformando, Pai, a padrões muito abaixo daqueles que o Senhor tem para nós. Nos perdoe, Pai. Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes, Pai, eu tratei o ministério, Senhor, sem o valor devido, a vocação que o Senhor me deu sem o valor devido. Me perdoa, Pai. Me perdoa os irmãos, aqueles que hoje reconhecem, Senhor, que precisam, Senhor, voltar a andar com temor, com respeito, Pai, com reverência na vida e nesses tempos, especialmente nesses tempos de crise. Ó Senhor, obrigado pela Tua palavra. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada irmão, cada amigo, Senhor, onde estiverem, abençoa, Senhor, nessa semana que começa. Dirige o Teu povo, visita com livramentos, visita com graça, mas acima de tudo, Senhor, nos visite, derramando sobre nós o temor do Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.